Teve algum momento que você falou, ah, cara, eu quero sair do Brasil, beleza, agora meu inglês tá legal, eu vou aplicar para Amsterdã porque eu acho que Amsterdã é o lugar que eu tenho que estar, ou foi acontecendo isso? Cara, então, na verdade, sempre quando me perguntam isso, eu digo que Amsterdã nos escolheu. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Pelo Mundo. Meu nome é Roque Buarque, eu tenho 30 anos, sou programador Android e hoje a gente vai entrevistar um cara que está vivendo lá em Amsterdã. Ele tem muita coisa legal para contar para a gente. Ele chegou em mim, disse que tinha vontade de participar e eu achei bem bacana esse desejo de compartilhar a experiência dele. Então ele está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente, tá bom? Então seja bem-vindo, Iago. E aí, galera, beleza? Bom, meu nome é Iago, moro em Amsterdã, sou do Rio Grande do Sul, bem lá do sul, em Pelotas. Tenho 28 anos e atualmente sou desenvolvedor Android na NewMotion em Amsterdã. Bom, show de bola. Muito obrigado, Iago, por estar aqui, por dedicar o seu tempo, participar com a gente. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo consiga tirar aí algumas dúvidas suas. Se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Bom, então é isso, né? Sem mais delongas, a gente está muito animado para saber um pouquinho como surgiu a ideia de morar fora do Brasil, Iago. Então, cara, na verdade, a ideia, assim, de morar fora, ela veio quando eu tava na faculdade. Eu tava na faculdade, na época, acho que 2013, por aí, que surgiu Ciência Sem Fronteiras. Uma galera deve saber desse programa do governo nas universidades federais e tal. E naquela época, meu inglês era muito ruim, né? E então eu não consegui passar nas provas de proficiência. E também a minha nota do Enem não era muito boa, né? Mas aí eu fiquei com aquele desejo, né, de tentar, e também por outros motivos também eu não fui muito atrás. E aí então, depois que eu me formei, eu entrei no mercado de trabalho, e eu ainda estava fazendo um pouco do meu cursinho de inglês e tal, e aí uma certa vez eu fiz uma entrevista para uma empresa de Porto Alegre, que era ficar 3 horas de Pelotas, e aí a entrevista foi em inglês no final, assim, e eu, travei total, né, eu vi que, não sei nada de inglês, né, buguei total, assim, e eu acho que daí veio que virou a chave, assim, aí consegui um outro emprego e tal, e aí veio que uma galera fazia um cursinho online e tal, com professores nativos, e aí foi onde eu comecei a tentar me desenvolver melhor na minha fala, né, porque eu acho que a principal coisa, assim, que a gente precisa ter, pior que é meio estranho falar isso, mas a principal coisa que tem que ter é saber se comunicar, né? Porque tecnicamente, quando a gente já vem programando há algum tempo, tipo, a gente talvez não tenha tanta dificuldade de aprender algo técnico. Obviamente, né, para se aprofundar, a gente tem que estudar e tudo mais, mas eu acho que a comunicação é o principal, né? E aí, então, eu comecei a entrar mais a fundo, comecei a fazer aulas com professores de um monte de lugar, assim, e tal, e aí comecei a desenvolver meu inglês aos poucos, né? E aí, então, cara, eu comecei a me candidatar para um monte de vaga, que aí isso aí eu acho que já era, isso depois que eu me formei em 2016. Isso, quando eu comecei a me candidatar full mesmo, assim, foi 2017. Então, foi mais ou menos essa minha jornada até, né, chegar aqui. Mas sempre tive esse desejo de ter a experiência fora do Brasil, sabe? Eu acho que isso era o principal objetivo, seria que fosse profissional ou que fosse um intercâmbio. Como não tinha condições financeiras de fazer o intercâmbio, por conta, tinha que buscar, né? Daí a gente, enfim, foi atrás. Você falou sobre a comunicação, eu também concordo, né? Tecnicamente, muitos de nós já está pronto, né? Não muda muito, né? A tecnologia é igual em praticamente todos os lugares do mundo. Essa parte de comunicação, eu acho que também é uma coisa que pegou bastante para mim. Falando um pouquinho sobre essa preparação, mais especificamente sobre Amsterdã, teve algum momento que você falou, ah, cara, eu quero sair do Brasil, beleza, agora meu inglês tá legal, eu vou aplicar para Amsterdã porque eu acho que Amsterdã é o lugar que eu tenho que estar, ou foi acontecendo isso? Cara, então, na verdade, sempre quando me perguntam isso, eu digo que Amsterdã nos escolheu, porque como eu saí aplicando assim para tudo que é lugar, eu não tinha um objetivo específico de empresa, né, ou país, ou cidade, né? Sei lá, talvez se me perguntassem na época, que lugar que tu quer ir? Vou querer ir para Califórnia, vou querer ficar na praia, ou vou ir para Austrália, sei lá, né, porque eu ainda gosto bastante de praia, mas na época não tinha essa de escolher, entendeu? Pô, era tipo novato assim na função de, digamos, pouca experiência, 2 anos e pouco, não era muito, mas, né, tava lá. E com a função do inglês também, que, né, vinha essa preparação, mas mesmo assim ainda precisava aprofundar um pouco mais. Fui aplicando e tal, e um dia chegou
chegou essa oportunidade para Amsterdã, que eu apliquei pelo LinkedIn, aí do nada eu cheguei assim um dia no meu e-mail e vi que você foi selecionado, não sei o que, foi meio que, como é que eu posso dizer, uma coisa meio automática que eu aplicava muito, assim, né? Era um objetivo bem forte, assim. Então, como eu aplicava muito, a coisa meio que assim, bom, quando apareceu uma proposta, não necessariamente eu teria que aceitar, né? Porque a gente também tem que analisar, também tem que pensar um pouco isso, assim, né? Mudar de país também não é só mudar de país, vamos aceitar qualquer coisa e tá, aí já era. Não, a gente também tem que pensar se é bom esse país aí. E aí foi isso que aconteceu comigo, assim, né? Na verdade com a gente, né? Que eu vim junto com a minha noiva. E aí a gente começou a pesquisar, bom, será que faz sentido essa cidade? Será que vai ser legal? E aí começa a bater o medo, né? E começa a virar realidade. Até chegar a oferta é tudo... Não, vou morar fora, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo lindo. Mas tem bastante coisa que pesa, principalmente emocionalmente falando, né? Família, amigos, tudo que tu tem que abrir mão para poder realizar esse sonho. Aí veio a oferta e assim, vamos olhar. Aí, pô, a gente olhou a cidade, as possibilidades que a cidade também iria nos proporcionar e, pô, vamos ir, sabe? Vamos ir porque eu acho que vai ser uma baita de uma experiência. E aí foi isso, cara. Fomos escolhidos para Amsterdã. É isso que você falou, né? Analisar se é legal a cidade, se você vai conseguir se adaptar lá também, né? Isso faz toda a parte da preparação para você mudar de país também, né? Passando um pouquinho agora, um pouco para a parte do processo seletivo, mas ainda sobre a preparação, você falou um pouco sobre LinkedIn, né? Eu gostaria de saber se você tem alguma dica para as pessoas que querem aplicar no LinkedIn igual você. Então, cara, vamos lá. Acho que a primeira coisa assim, que tu tem que fazer no LinkedIn é tentar transformar ele, tentar, se daqui a pouco tu não tem conhecimento de inglês muito a fundo para mudar, tentar pedir para alguém te ajudar a deixar o teu LinkedIn em inglês. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Isso já pode te ajudar num filtro de uma pesquisa de vaga. Daqui a pouco até uma própria empresa vai te achar por causa disso. Acho que isso é bem importante. Eu acho que é bom também se manter ativo. E quando eu falo manter ativo, não necessariamente tu precisa ficar publicando um monte de coisas no LinkedIn, ficar, enfim, postando um monte de coisas só para, enfim, preencher. Não. Eu acho que se manter ativo enfim, se tu tá procurando uma vaga, ficar procurando ali na abinha de vagas mesmo, pode colocar um alerta. Eu fazia isso. Isso ajudava bastante, porque o que acontece? Às vezes tu não tá, sei lá, pô, a gente tem um dia corrido, a gente tem família, tem coisas para cuidar que a gente não vai ter sempre tempo para ficar parado procurando uma vaga, né? Por mais que seja aquilo que a gente queira, às vezes é complicado. Então é legal, tu vai lá no LinkedIn, tem uma opção de criar um alerta de vaga, tu consegue criar por continente, por país, por cidade, é bem legal. Então isso me ajudava, então eu ficava todo dia recebendo um monte de vaga, bem louco. Então, e aí eu ia e aplicava, entendeu? Tipo, tentava, também fiz o meu currículo em inglês, pedi ajuda de um amigo meu na época, entendeu? E acho que a cultura do menos é mais é muito importante no LinkedIn, tanto no LinkedIn quanto no currículo, sabe? Não adianta fazer sei lá, um livro do teu currículo, porque as pessoas não vão ler. Elas estão procurando geralmente as empresas passam o currículo em algum software que vai filtrar de alguma forma, entendeu? Até chegar em alguém de verdade. Tem algumas chaves que são importantes, então é bem importante ser bem específico, entendeu? No teu currículo, sabe? Sobre as coisas que tu é bom, as coisas que tu fez, sabe? Mas sem encher muita linguiça, porque isso é um baita problema, né? Tipo, as pessoas hoje têm muita coisa, tipo, gostam muito de explicar muito, de botar muita coisa, e isso não é legal. Então, eu acho que é isso, é manter sobre o LinkedIn já, eu trouxe um pouco de currículo, né? Cara, atualizar o LinkedIn, manter atualizado lá com as experiências que já teve, com a língua, por exemplo, tem inglês. Bom, meu inglês é básico. Bom, bota lá no LinkedIn que teu inglês é básico, não tem problema. Coloca lá as três principais coisas que tu sabe trabalhar. Por exemplo, sei lá, se tu é Android, se é desenvolvedor Android, tu vai botar, bom, desenvolvimento Android, Kotlin, Java, entendeu? Coloca lá direitinho, coloca os lugares que tu trabalhou. Então, acho que isso é bem importante, porque isso mostra que a gente cuida também da gente, né? Porque, enfim, no fim a gente acaba meio que o LinkedIn é a nossa vitrine, né? E aí, se a nossa vitrine estiver desarrumada, provavelmente as pessoas não vão olhar. Então, acho que isso é bem importante. Então, beleza. Então, depois que você, né, deixou seu LinkedIn no esquema ali, talvez você fez um portfólio, seu currículo tá certo, começou a aplicar para as vagas. Como que é o processo seletivo, geralmente? Como que foi o seu processo seletivo? Então, cara, o meu processo seletivo ele foi bem legal. Digamos assim, eu acho que posso dizer bem sincero assim que foi o melhor que eu fiz, assim, não porque eu passei, mas porque foi bem honesto, né? Que eu digo honesto é porque eu tive a oportunidade de mostrar quem eu sou e o que eu sei relacionado ao Android, né? Então, acho que teve mais ou menos 5 entrevistas, teve uma primeira call com o RH. Aí, enfim, eu passei essa primeira fase e ela me mandou um teste. Aí, quando ela mandou um teste, tu tem um teste tal, eu vou fazer um app, e aí tu me diz quanto tempo tu precisa para fazer isso. Também achei legal, porque daí, pô, na verdade eu tenho um dia a dia de trabalho, né? Não posso parar tudo que eu tô fazendo agora e começar a fazer um teste, entendeu?
tenho compromissos também, entendeu? Isso eu achei muito legal. A empresa me deu a oportunidade de dizer o tempo que eu precisava, entendeu? Eu falei, bom, preciso, sei lá, de 7 dias, 12 dias para fazer. E aí, bom, então naquele dia eles esperavam que eu entregasse o projeto, né? Então eu entreguei para o projeto no dia, e aí um desenvolvedor analisou, e aí, enfim, me chamaram para a entrevista técnica. Daí, enfim, aí conversei sobre o projeto, por que eu tomei tal decisão, por qual tecnologia que eu tinha usado e tudo mais. E aí foi bem legal, foi bem tranquilo, assim, foi uma conversa super de boa. Tive sorte também de pegar um cara que era gente boa. E aí depois dessa entrevista, aí tive uma entrevista com o manager, aí uma conversa bem pegada, assim, né? Ele perguntou algumas coisas de Scrum, perguntou também se eu não fosse desenvolvedor, o que eu ia fazer. Foi essa até a pergunta que eu pedi pra ele escrever pra mim no chat, que eu não tinha entendido. Então, e aí foi isso, cara. Aí depois teve mais uma chamada, que eles falaram que tinham gostado de mim e queriam enviar uma proposta. Daí foi aí que tremeu tudo, né, cara? Desse seu processo aí, desde a primeira entrevista, Code Challenge, talvez um Code Review que você teve, né, tudo, tem alguma parte que você acha que foi mais crucial, que você falou, não, aqui eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção e tem que ser dessa maneira, senão não vai rolar, talvez? Quando eu fiz o projeto, o Code Challenge, acho que foi ali, o principal, assim, foi onde eu pedi mais tempo, né, que geralmente leva uma semana e tal. Acho que eu pedi um pouco mais de tempo porque eu queria aplicar unit tests. Então, eu acho que isso foi uma coisa bem crucial, assim, porque não era como eu trabalhava numa agência de software, não tinha tanto tempo. A gente tinha que fazer o nosso melhor, mas não tinha tempo para fazer teste. Então, eu achei que nesse momento, eu acho que isso ia fazer uma baita diferença, porque a vaga pedia isso também, né? E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Porque eu mostrei que realmente, por mais que eu não trabalhasse com isso no meu dia a dia, porque não tinha oportunidade, né, de tempo, eu me preocupava com a qualidade do produto. Falando sobre Code Challenges aí que as empresas mandam, geralmente tem uma listinha ali do que eles querem que tenha e o que eles desejam, assim, nice to have, né? E aí é interessante, se você tiver o tempo para fazer esses nice to have, que pode ser crucial também, né? Certeza que é um plus. É aquela coisa assim, não precisa, mas se tu fizer, tu vai estar na frente, entendeu? É exatamente isso. Teve algum processo seletivo que você não passou e que você aprendeu alguma coisa? Você fala, eu não passei nesse processo, aprendi isso e isso foi legal, gostaria de passar para o pessoal que está vendo aí. Cara, teve dois, na verdade, que acho que é legal de falar. Teve um que foi para uma empresa da Austrália, que eu caí na primeira chamada, mas foi bem legal porque isso foi lá naquele inicinho lá, onde eu estava aplicando para todo mundo. Como é que era, cara? Eu não lembro exatamente da pergunta, mas tipo, o que era uma coisa importante para, enfim, para manter a qualidade do projeto, uma coisa crucial, enfim. E na época era injeção de dependência e testes unitários. E eu não sabia responder isso, né? Só que depois daquela entrevista virou a chave, entendeu? Bom, eu preciso aprender isso. Tá, aí então, cara, e a outra entrevista foi um outro momento, foi para uma empresa foi de Barcelona. Enfim, eu achei que tava trimalandrão também, foi lá bem no início, assim. Aí era um projeto que eu tinha que desenvolver, se eu não me engano, era de filmes. Tinha que mostrar uma lista de filmes, ir pro detalhe e tudo mais. E aí eu achando que tava super malandro, fui lá e fiz uma basic class absurda com todas as coisas, assim, tudo fazia... Tipo, então eu tinha lá o detalhe, eu tinha a lista de filmes, a lista de filmes e o detalhe, elas duas herdavam a basic class, entendeu? Então, tipo, tava dentro da base e tinha tudo que precisava para mostrar a lista de filmes e para mostrar os detalhes. E, cara, tu imagina aquela bagunça. Eu olhava assim, a lista aqui de filmes, tu olhava a classe, ela tinha 20 linhas, aí tu olhava o detalhe, tinha 30 linhas, nossa, esse código tá super limpo, né, meu? Só que, na verdade não tava, né? Tu olhava na classe base das activities, era um monstro, entendeu? Era um monte de coisa, uma loucura. E aí me falaram isso no feedback, né, que, enfim, tu podia ter pensado um pouco diferente, talvez separado um pouco mais a responsabilidade das coisas e tudo mais. Então, acho que esses dois aprendizados foram bem importantes. A gente acha que está simplificando, mas na verdade está aumentando a complexidade do negócio. Pode crer, cara. Você me lembrou uma parte que eu fazia, que eu ainda não passei em nenhuma entrevista aqui de dica, cara, em relação a isso. Depois do Code Challenge, eu procurava terminar com um tempinho antes e eu passava para uns dois amigos meus. E eu queria ver duas visões, dois code reviews, né, diferentes, a maneira que eles olhavam para aquilo. E às vezes pegava até algumas coisinhas antes mesmo de eu submeter. Então, se você tiver essa oportunidade de fazer, eu acho bacana também. Bem legal. É bem legal isso, realmente. Teve um amigo meu que já fez isso, mandou uma vez também para dar uma olhada. Acho que é uma coisa que vale muito a pena, assim. Tem como você falar um pouco sobre vagas, como que é o mercado de trabalho em Amsterdã? Eu acho que o mercado está bem aquecido. Eu acho que é um lugar muito bom para aplicar, principalmente para começar, porque no ambiente profissional são
quase todas as empresas são bem internacionais, assim, tem algumas que são bem holandesas, mas aí essas empresas provavelmente não vai achar vaga no LinkedIn, então se tu achar vaga no LinkedIn em inglês, pode ter certeza que aquela empresa é uma empresa internacional que ela vai te acolher super bem. Então acho que é muito bom, cara, tem muita oportunidade boa. A maioria das empresas que contratam pessoas de fora ajudam na realocação, isso é um ponto bem importante também quando se vem para cá, de ver, né, se as empresas oferecem isso, te ajudam com custos de passagem, né, aluguel inicial, enfim, porque a moeda é diferente, enfim, em real às vezes acaba se tornando uma coisa inviável, né? Mas enfim, cara, tem muita vaga, acho que o mercado é muito grande aqui, tem muita oportunidade. Legal. Então, qual seria mais ou menos a tendência de bibliotecas, né? Os dois aqui, nós somos programadores Android. Então, para quem está assistindo, se você é programador Android, acho que vale a pena a gente saber um pouquinho quais são as tendências, né, de bibliotecas que você vê que o pessoal está pedindo aí. Beleza. Cara, eu acho que saindo um pouco no início assim, da fala da biblioteca em geral, acho que é bem importante a gente saber um pouco de modularização, né? Eu acho que é um assunto que está muito quente, está bombando bastante, assim. Um outro ponto importante é ter humildade, que tu vai ter lugares que tu vai trabalhar com Java e vai ter que converter daqui a pouco esse Java para Kotlin. Acho que isso é uma coisa importante. Isso acontece muito, né, durante processos seletivos, eles perguntarem se tu tem problema com esse tipo de coisa. Falando diretamente de biblioteca, cara, eu vejo uma tendência bem grande para o Compose. Não sei se estão pedindo exatamente ainda, mas eu acho que é uma coisa bem importante de aprender agora, aproveitar que está no inicinho. Enfim, Dagger para injeção de dependência. Por mais que se tenha hoje uma tendência muito grande de usar o Coin pela facilidade, né? Hoje o Dagger também está começando a se tornar um poumo mais fácil devido ao Hilt. Cara, geral, assim, Room, ViewModel, RX, Coroutines também tá crescendo bastante o uso, enfim. Então, acho que não tem muita limitação de biblioteca, mas eu diria que, sei lá, vou falar uma em específico, pá, cara, tem que saber injeção de dependências, certeza, assim. Eu acho que o mais é você saber, assim, aplicar, por exemplo, injeção de dependência, independente da biblioteca, ou quando a gente fala de RX e de Flow, você saber uma programação reativa, independente da biblioteca. Isso vai ajudar você com qualquer biblioteca em si, né? E falando um pouquinho sobre salários, né? Sobre salário de júnior, pleno e de sênior, você tem uma estimativa mais ou menos aí falando sobre o Android, né? Mais específico. Acho que júnior, velho, tá entre torno de 30 a 40 mil euros por ano. Acho que pleno, cara, vai de 40 a 60. E aí pra sênior aí já vai de 60 a 90, 80, eu acho. Acredito que seja mais ou menos isso aqui. Aí tu para pra pensar daqui a pouco, sei lá, pensa assim, não, mas como júnior não dá, não vou ganhar bem. Mas é que é diferente do Brasil, a gente, por mais, por exemplo, daqui a pouco, se a quantidade, vamos supor, comparando real, sei lá, se ganhasse 3 mil reais no Brasil e 3 mil euros, é uma coisa bem diferente. Então, às vezes tu não vai ter um salário exorbitante que tu olhar assim, não é um monte de dinheiro, mas dá para viver, porque é diferente, as coisas são mais baratas, o super é mais acessível, entendeu? Tem algumas coisas que vão ser mais caras, obviamente, mas não dá para se apegar muito nisso de valor em geral. Só tem que analisar, bom, dá para pegar um aluguel, dá para comprar as comidas no supermercado, cara, tá show. É igual aqui, eu ia até a próxima pergunta seria mais ou menos sobre isso, né? Como a gente está falando sobre salário, vale ressaltar que depende muito do seu custo de vida, do seu estilo de vida, na verdade, né? A pessoa que gosta de sair, restaurante, não sei o que, está acostumada com isso. Quando você receber uma proposta, dá uma olhadinha aí, mais ou menos, os gastos para ver se a gente não está falando que isso daqui é o seu salário e que você vai conseguir viver com isso. É uma estimativa, se você tem vontade de morar em Amsterdã, a gente está querendo só colocar na entrevista aqui uma estimativa mais ou menos de salário. É isso, falamos sobre bastante coisa sobre salário até, falamos sobre mercado de trabalho, preparação, várias coisinhas aí. Eu espero que você que está procurando vaga para Amsterdã consiga tirar alguma coisa dessa entrevista. Como eu já falei no começo da entrevista, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e interajam com a gente. Eu vou responder. Tá bom? E provavelmente mandar para o Iago, se possível, ele também responderá a vocês. Iago, você tem alguma coisa que você quer passar para quem está assistindo a gente? Alguma coisinha que talvez ficou aí e não foi perguntado? Claro, tenho sim, cara. Bom, acho que uma delas é sempre tentar se manter atualizado. Às vezes é difícil, né? Dia a dia é complicado, a gente tem família, a gente tem, enfim, tem
gente que tem filho, tem um monte de coisa para fazer, é difícil se manter atualizado. Mas uma coisa que eu fiz, assim, durante um tempo, ainda tento fazer, crio artigos quando posso, né? Quando eu quero aprender uma tecnologia nova, ou quando eu sei que alguma coisa pode ser interessante, e posto lá no Android Dev BR, que é uma comunidade super boa, né? Que a gente participa, o Rock também participa, que, enfim, é um lugar super aberto para quem quer aprender. E eu vi lá uma oportunidade de postar artigos para a comunidade brasileira, né? E ao mesmo tempo para que eu também pudesse aprender algo novo, sabe? Então acho que às vezes a gente, né, daqui a pouco não tem grana para investir num curso, ou enfim, não tem tanto tempo, cara, dá uma olhada em alguma tecnologia que tu curta, que tu acha que vai ser legal para a comunidade, ou que daqui a pouco não vai ser tão legal, não vai ser assim, aquele artigo monstruoso que vai revolucionar o mundo de Android, mas cara, faz um artigo, entendeu? Então, um exemplo disso, eu fiz meu primeiro artigo sobre Solid e eu nem sabia direito o que era. Na verdade, nem sabia, mas fiz porque eu queria aprender. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que tentar aprender algumas coisas, claro, tudo de acordo com o nosso tempo, não dá para aprender tudo, isso é uma coisa que desiste, que não vai rolar, mas tenta aprender o mínimo possível, assim. Uma outra dica que eu dou também é sempre ficar ligado no Android Weekly, depois tu pode botar o link aí também, acho que alguém já deve ter falado, alguém em outra entrevista sobre isso, que eu acho que é bem legal, toda segunda olhar os artigos, nem que seja passar o olho, não sei ler inglês, mas cara, usa o tradutor, usa o Google Tradutor, traduz os artigos, que vai ser bem legal, porque, enfim, lá eu tenho os desenvolvedores de todo mundo, estão sempre postando artigos novos, e acho que é legal de se manter atualizado, isso vai te ajudar a não perder, daqui a pouco eu não quero criar conteúdo, não gosto de falar, não gosto de fazer um vídeo, não gosto de escrever, bom, tu vai só consumir, então, não tem problema também, né? E participar da comunidade Android DevBR, né? Eu acho que isso é o principal, porque daí lá a galera com certeza vai compartilhar um artigo. Essa semana mesmo o Rock postou um vídeo sobre como criar custom views em Kotlin. Eu acho que, então, pô, se a gente não ter comunidade, a gente talvez não soubesse, talvez eu não tivesse a oportunidade de falar com o Rock e pedir para ele para ser entrevistado. Então, acho que é isso, tem que tentar se envolver no dia a dia, e são coisas que dá para fazer nas tuas 8 horas de trabalho, sabe? Então, são coisas que dependem muito da gente, se não tem aquele esforço absurdo, eu preciso virar o mundo para virar um desenvolvedor melhor. Não. Tem coisas que vai fazendo no dia a dia, básicozinho. E é isso, cara. E não tem medo, né? No geral, é isso, né? E porque qualquer coisa que precisar, eu acho que eu também tô super aberto. Depois eu vou deixar meu Twitter com o Rock também, porque uma coisa que é importante ressaltar também, teve 2 caras do Android DevBack que me ajudaram também no meu processo aqui. Eu nem lembro o nome deles agora mais, porque faz tanto tempo, faz 2 anos já. Mas foram 2 caras que eu procurei, que eu sabia que estavam em Amsterdã, procurei para Amsterdã. E eu tirei dúvidas sobre visto, sobre moradia, e os caras foram super receptivos. Eu acho que é isso, a gente tá ali para se ajudar, entendeu? Então, se daqui a pouco vocês também tiverem alguma dúvida de como morar em Amsterdã, cara, me procura, ou em Berlim, o Rock também, enfim, a gente tá aí para isso, né? A comunidade é para isso, pra gente se ajudar. E é isso, cara, agradecer bastante por essa oportunidade, de eu ter me convidado, de ter me aceitado. Acho que isso é bem legal ter esse tipo de espaço, falar um pouco sobre o dia a dia real, né? Que às vezes é difícil a gente ter esse tempo, às vezes é difícil ter esse tipo de conteúdo no Brasil. Mas é bem legal essa tua iniciativa aí. Espero que perdure por bastante tempo. Cara, é muito legal conversar com pessoas, ver pessoas do outro lado do mundo, os desafios que as pessoas tiveram aqui perto, né? Tá pertinho, mas os desafios que você teve. Achei legal que você falou da comunidade, eu vou deixar o Slack da comunidade. Se você tem vontade de participar, se você mora em outro país, tem vontade de falar aqui também, tá aberto, tá bom, pessoal? Só chegar em mim aí, quem sabe você pode ser a próxima pessoa entrevistada para ajudar outras pessoas, né? A gente não tem noção mais ou menos como esse vídeo ele vai ficar lá no YouTube, né? E não tem noção de quantas pessoas vai assistir, quantas pessoas vai ajudar. E isso é bacana de comunidade, né? Ajudar outras pessoas, mas no final a gente é o que somos os mais ajudados aí, beleza? Então a gente fica por aqui, mais um episódio da série Pelo Mundo, dessa vez pela Holanda, Amsterdã. É inédito aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também consigam assistir e ver as dicas do Iago aqui. E a gente se vê na próxima. É isso aí, galera. Valeu! Um abraço!